Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre filme. Ele é tão fofinho! Ele é responsabilidade sua, ouviu? Pode deixar. Então, galera, o filme da vez que eu trago pra vocês hoje é o live action de Lilo e Stitch. Exatamente, galera, Lilo e Stitch de 2025 aí. Vou fazer um comparativo aqui com a animação de 2002, que foi linda aquela animação, né, com certeza. E atendendo o pedido aí, né, do inscrito do canal, seu Pedrão aí, né. Além de inscrito, ele é colega meu. E que mãos grandes, seu Pedrão. Só ele que vai entender essa piada. Um abraço aí, seu Pedrão. Então, atendendo o pedido aí do seu Pedrão, vou fazer aí o vídeo sobre Lilo e Stitch, o live action, beleza, galera? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dê aquela força aqui. E é isso aí. Deixa o seu like também, com certeza, que após a vinheta falo sobre Lilo e Stitch. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, eu quero fazer aqui um comparativo, né, com o de 2002, que é aquela animação linda lá de 2002. Na época, eu sempre curti muito, principalmente nos anos 90 também, antes, né, de 2002, nos anos 90 ali, tinha aquelas animações da Disney que eram lindas, que faziam as famílias saírem de casa pra ir no cinema assistir. Rei Leão, Corcunda de Notre Dame, Pocahontas, nossa, eram tantas animações lindas, Mulan, nossa, eram tantas animações lindas e clássicas da Disney que eu sou apaixonado até hoje, com certeza. Tem um local bem grande no meu coração onde elas ficam, essas animações da Disney, que eram lindas, que eu até prefiro mais do que as animações em 3D. Só que dessa vez, galera, o live action de Lilo e Stitch acertou, a Disney acertou dessa vez, e eu assisti recentemente. Na época, quando lançou lá o live action, quando lançou a animação de 2002, eu não tinha assistido ainda o Lilo e Stitch. Eu fiquei de assistir naquela época ainda. Eu tava na 8ª série quando lançou, tem muito tempo, 2002. Eu tava na 8ª série, eu tinha 15 anos quando lançou essa animação da Disney. E eu fiquei de assistir, mas vai passando o tempo, você esquece e tal. E até hoje não vi. Então, por causa da indicação do seu Pedrão, acabei. Falei assim, vou fazer. Eu não tava acompanhando muitas animações da Disney, né? E nem assim, as novas animações. Então, para poder fazer um comparativo, eu assisti o antigo para comparar com live action e vi que realmente houve um grande acerto assim da Disney em relação à animação. Acho que teve muita fidelidade. E assim, é um filme para família, galera. É um filme que tem valores entre amizade, família, sabe? É um filme com muitos valores bonitos, muita coisa assim que é marcante, né? E emocionante de se assistir, com certeza. Sem falar que é um filme fofo e um filme infantil. Mas é um filme fofo que é pra família, pra todo mundo assistir e vale muito a pena. Então eu assisti recentemente os dois, tanto a animação quanto o live action. E aqui vamos fazer um comparativo, com certeza. Em Lilo e Stitch aprendemos que Ohana significa família, e família significa não abandonar e nunca esquecer. É um valor, assim, é uma frase que ficou muito marcada no filme, a gente aprende isso e no live action não é diferente, tem essa questão também da família, dos valores, né? Da rejeição que a Lilo tem com as amigas dela lá, com as amigas, né? Porque tem muitas crianças que são muito malvadas, né, galera? Com certeza. E aí quando a pessoa reage contra aquilo, ela fica de errada, sabe? Então eu entendo perfeitamente a Lilo, porque quando eu era criança eu passei por isso também, essa questão de rejeições, de amizades ali, que se juntam contra você, isso é bem chato. E por elas já serem, tipo, órfãs, vamos dizer assim, elas já têm, assim, não tem o seu lugar, na verdade. A Lilo é uma menina sem o lugar dela, não tem não tem a sua aceitação, né, das pessoas. Ela não tem, assim, uma aceitação, as pessoas veem ela diferente, ela é uma menina muito divertida e tudo, mas ela é uma menina ao mesmo tempo que se sente sozinha, mesmo com a irmã do lado, dando carinho pra ela. Elas brigam muito, com certeza, irmãs, né? Brigam demais. Mas tem toda aquela questão ali do carinho, né? E eu vi muito isso nos dois filmes. Os dois filmes, eu reparei muito essa questão. A história, como vocês já conhecem, quem não conhece também, eu vou fazer um resumo aqui da história. Conta a história da Lilo, né? Eu vou falar a história em geral, tanto dos dois filmes, entendeu? Beleza, galera? Da animação, vamos falar da animação aqui e comparar com o live action. A Lilo é uma garota havaiana, né? Que ela mora com sua irmã.
Ela mora só ela e sua irmã. E o Estado vive ali mandando assistente social para poder ver como é que é o convívio das duas, já que elas não têm pais. E, no caso, a irmã mais velha é ainda bem jovem. Tem aquela questão de dar certo no emprego, às vezes não. Tem aquela questão de tentar sustentar a própria irmã e acaba ficando muito sobrecarregada. Então o Estado fica ali em cima tentando tirar a custódia dela e ao mesmo tempo dando uma colher de chá, né? No primeiro nós temos o Sr. Bubbles, que no caso é o assistente social, que não parece nada com o assistente social. O Sr. Bubbles, ele tá no segundo filme também, no live action também, só que de uma forma, entre aspas, ele aparece diferente no live action. Ele já aparece como um agente da CIA, como todo mundo já sabe, ele é um agente da CIA, né, disfarçado lá no live action. E no filme antigo ele é um assistente social aposentado, ele era da CIA e ele é aposentado. Então houve algumas pequenas diferenças entre o live action e a animação de 2002, só que são mudanças muito aceitas, muito bem aceitas, são mudanças muito bem aplicadas. Eu achei que ficou muito interessante, as mudanças que tiveram, acho que não atrapalhou em nada, e também é um filme sem lacração também, assim, sutilmente tem alguma coisinha ali, mas você vê que não é nada que atrapalhe o filme, não é nada que deixe o filme sem graça, inclusive, muito pelo contrário, é um filme super divertido. Então tem umas certas diferenças entre o live action, e eu vou acentuando aqui as mudanças que eu vi, que eu achei que teve a mudança, né, que eu achei assim interessante. Vou falando pra vocês aqui. E conta a história do Stitch. O Stitch, na verdade, ele é um experimento científico, que ele é criado por um alienígena, ele é um alienígena criado por um outro alienígena. Esse alienígena é o Jumba Jookipa. Esse Jumba, ele no caso, ele é como se fosse um gênio ali, intergaláctico, cientista, e ele cria o experimento, que seria o Stitch, o experimento 26. Esse experimento, ele criou como se fosse uma arma, como se fosse um experimento de destruição. Ou seja, o Stitch, no caso, ele é super resistente. Inclusive, quando ele cai na terra, o caminhão passa em cima dele ali. No live action lá, também acontece a mesma coisa. Ele passa em cima dele ali, só que aí passa um ônibus turístico. E na animação passa um caminhão em cima dele ali. O caminhão atropela ele ali e tal. E ele perfura o pneu do caminhão, quando ele cai na terra, na verdade. Aí eu tô acentuando aqui algumas coisas. E aí o que acontece? Ele é condenado porque esse experimento representa muito risco. Inclusive, no fundo, esse Jumba, ele queria criar um experimento para tomar o lugar da conselheira lá, do espaço lá, aquela questão, tem um comandante e tal. E ele queria tomar o lugar dela, ele queria causar um caos ali e tomar o lugar dela, para governar. É aquela questão de querer governar e tal. E aí, no caso, o Stitch, ele é condenado, o experimento 26, ele é condenado a ficar preso ali, exilado. Só que aí ele consegue escapar e foge pra Terra. Ele foge com a nave lá, pega a nave mais rápido e foge. A conselheira do espaço lá manda todo um exército atrás dele ali. E manda também o Jumba, porque o Jumba que criou ele vai ter que ir lá tirar ele de lá da Terra, recuperar ele. E aí eles mandam ele junto com um especialista na Terra, entre aspas, que é um alienígena também, muito engraçado. Esse alienígena chamado de Plickly. E o Plickly vai com ele lá, ele é tipo um ciclopezinho assim. Inclusive é os mesmos. Acho que ficou muito interessante a questão, porque no live action eles são os mesmos. Só que no live action a diferença é que lá eles se disfarçam de seres humanos. Inclusive o Jumba, ele se disfarça até daquele ator que fez o Se Beber Não Case, um ator muito bom, muito engraçado. Eu acho que deu certo essa questão. O Zach Galifianakis. Esse cara, ele é muito engraçado, velho. Nossa, e eu curti bastante por ele ter se transformado nele ali, quando ele chega aqui na Terra aqui pra poder fazer tentar recuperar o experimento 626, que é o experimento dele. Então, na animação, eles se disfarçam assim, com roupas que você percebe que eles são diferentes, né? Só roupas mesmo. Nesse não, eles tomam a forma, eu achei legal isso, eles tomam a forma de seres humanos. Às vezes ali são descobertos, às vezes não. Fica aquela coisa engraçada ali, bem pastelona, que é aquela questão, né? Muito engraçado ali. E aí, acaba que a conselheira pensa assim, olha, tenta rastrear a nave, né? E vê que ele vai cair na água.
O Stitch, que é o experimento 626, ele tem um peso muito grande, tipo, quando está na água. Ele tem um peso enorme. Por mais que ele seja resistente, ele não sobreviveria na água, porque ele não conseguiria voltar para a superfície. A gente vê isso mais acentuado no live action. No live action ele tenta subir na superfície e não consegue. Ele tenta salvar lá a Lilo quando ela cai lá na água lá. Ele salva ela, é até triste essa parte, mas pro finalzinho do live action. Então é explicado dessa forma. Lá na animação, só é explicado que ele não pode cair na água ali, que não é bom pra ele e tal, ele não gosta da água, e também tem essa questão do perigo dele, né? Só que aí ele cai na ilha havaiana, onde a Lilo e a Nina, a Nani, né, que é a irmã dela, moram, né? E aí, quando ele tá caindo lá, a Lilo acha que ele é uma estrela cadente. E ela pede, por ela ser, tipo, rejeitada pelas amigas e tal, ela pede e briga muito com a irmã, e não tem o pai e a mãe. Então ela pede um amigo. Ela pede um amigo, um anjo lá, tal, faz uma oração, pede um amigo. Aí quando cai ele na terra, então, aí com o tempo, né, ele tenta se esconder, após que ele é atropelado, ele tenta se esconder num canil ali, tipo, um abrigo de animais ali. E todos acham que ele, tipo assim, tenta se recuperar ali, todo mundo acha que ele já foi e tal, mas na verdade ele tá ali, né? E tenta escapar novamente e tá tentando fugir do Jumba e do Plickly, que estão atrás dele, pra poder voltar com ele lá, prender ele e voltar com ele para o espaço, né? A mandado da conselheira do espaço lá. Só que aí ele tenta se esconder de todas as formas, então ele se esconde no canil. Quando a Lilo vai lá, adota ele, a Lilo adota ele lá no canil, paga $2 ali pra adotar ele. Então isso acaba que é até aconselhado ela ter um bicho de estimação. A irmã dela queria também que ela tivesse e tal. Só que eles acham que ele é um cachorro, mas muito diferente. Todo mundo acha que ele é um cachorro ali, mas só que ele é bem estranhão e tal. Ele tenta esconder, ele tem 6 patas, ele esconde 2 delas. As antenas também, e o lance nas costas também, ele esconde ali tudo. E tenta agir como um cachorro. Só que descobrem depois que ele começa a falar, ele é muito atentado. E aos poucos ele vai se adaptando a Lilo e a Lilo a ele. Então eles acabam virando super grandes amigos ali com o tempo. Tanto na animação quanto no live action eles tentam ser... vão assim, convivendo um com o outro, ele aprendendo os valores da família, e ele aprendendo que ele não tem família, que ele encontrou a família dele. Então isso eu acho muito legal, essa questão, tanto nos 2 filmes. Só que a diferença também, outra diferença que eu notei, é que no primeiro lá, o Sr. Bubbles, ele é o assistente social que não parece assistente social, é até explicado que ele é um agente da CIA. E no live action, tem uma assistente social mesmo, realmente tem uma assistente social, que é a Tia Carrere, que essa atriz, ela é uma atriz que já fez vários filmes aí, muito famosa, uma cara conhecida aí, e ela é assistente social. O Sr. Bubbles, no caso, ele tá no filme também, no live action, porém ele tá mesmo como um agente da CIA e não aposentado, ele está em atividade, pesquisando, observando. Então ele meio que trabalha disfarçado ali também como um assistente social. Aí ele se disfarça de assistente social para se aproximar, porque ele descobre que o Stitch, que é o nome que a Lilo dá para ele, pro bichinho, tá morando com a Lilo, né? Então ele acaba tentando investigar ali o que tá pegando e tal, começa a ver os movimentos diferentes, então ele tenta se aproximar. Então houve essa diferença aí também. O David, no caso, que é o menino que é apaixonado pela Nani, que é a irmã da Lilo, é o mesmo, eu acho que ficou bem parecido, inclusive no antigo lá ele tinha um cabelo mais assim diferente, repartido no meio, diferente, e nesse agora mudou só o cabelo mesmo, mas assim, você consegue aceitar, tá tudo a mesma coisa. Ele trabalha lá no luau lá, mexendo com fogo e tal. A Nani também trabalha no luau. Só que quando ela leva a Lilo lá com o Stitch, e o Stitch é muito bagunceiro, ele é uma pestinha, cara. Ele é uma peste nos 2 filmes. Ele é uma peste mesmo. E ele foi criado pra destruir. Então ele é bagunceiro, ele é zombeteiro, ele tipo vai zoando com tudo e acaba fazendo com que a Nani perde o emprego dela. Isso força, tanto nos 2 filmes, força com que ela é pressionada a perder a guarda da menina, a custódia da Lilo, o que seria muito triste, com certeza.
Só que aí, com o tempo, ela vai procurando outro emprego. Nos 2 filmes, ela tenta procurar um emprego, tenta dar um jeito. Até o Bubbles, lá na animação, tenta dar uma colher de chá pra ela. Olha, eu tô tentando e tal, mas né, as coisas não estão boas. Eu sou chamado quando as coisas não estão boas, então eu sou chamado. Então, no live action também tem essa questão. Eles tentam dar uma colher de chá pra ela ali. Vai, eu sei que você vai conseguir e tal, né? A David também torce por ela. Só que aí, infelizmente, acaba que chega um momento em que os assistentes sociais têm que tomar essa decisão difícil de tirar a custódia, no caso da Nani, que é a irmã mais velha, que cuida dela. E é muito triste, né? Porque a vida, no caso da Lilo, acaba ficando em perigo, mas também por causa da bagunça que o Stitch faz. O Stitch é um bichinho muito bagunceiro, né? Eu acho até que na animação ele tá mais bagunceiro do que no live action. No live action ele tá uma peste, com certeza. Mas na animação ele tá mais bagunceiro ainda. Ele fica mal no começo, tal. Na animação ele fica mais mal no começo ali, trata a Lilo muito mal ali, porque tá só disfarçando. Aí com o tempo eles vão construindo um vínculo muito bonito entre eles, né? Então isso também é mostrado no live action. Aquele vínculo legal que é construído com eles, entre eles ali e tal. E nisso, o Jumba e o Pickle continuam ali disfarçados no live action atrás dele ali, né, disfarçado ali atrás dele ali. Tenta encontrar, tenta capturar ele de todas as formas. Na animação, eles falham miseravelmente em tentar conseguir capturar o Stitch, o experimento 626, e a Conselheira do Espaço manda um comandante. No live action não tem esse comandante. No live action, no caso, o Jumba consegue capturar o Stitch, só que a Lilo acaba indo junto. E vão pro espaço lá junto. Tá, tipo, indo junto ali, só que eles têm que escaparem dali, né? E escapa de uma forma muito legal. Já na animação, a Conselheira manda um comandante, porque eles falham e são despedidos. Então manda um comandante. Só que quando o Jumba e o Pickle são despedidos, o Jumba quer fazer as coisas do jeito dele, porque ele já tinha um outro plano ali mais nefasto de tomar o lugar da Conselheira. Então ele acaba, na animação, ele tenta tomar as próprias rédeas da situação. Inclusive isso também é mostrado, ele também tomando as próprias rédeas, só que sem o comandante, que eles mandam um comandante lá na animação, que ela manda, e nessa live action não manda um comandante, já mudou um pouquinho diferente, já ficou diferente. E quando ele tenta capturar ela ali e tal, capturar o Stitch, na verdade, aí eu vou falando por partes, bem resumido aqui, viu, galera? Bem breve mesmo e tal, também pra não estragar a experiência de quem não assistiu, que eu acho meio difícil, porque Lilo e Stitch é um sucesso no Brasil, com certeza, e no mundo inteiro, né? Então, eu só falando aqui bem breve mesmo. Então, os comparativos é o seguinte, e tem essa questão ele conseguir capturar o Stitch, e o Stitch, tipo, vai lá, tal, tenta dar uma forma de fugir ali, ela começa a apertar os botões lá no live action, e começa a aparecer umas coisas lá, umas coisas de dança, de festa, assim, e começa a dar errado, aperta os botões errados, até que ela aperta um botão certo lá e abre uma parte do ar ali, que puxa a nave, tipo, abre um compartimento ali que acaba puxando pra fora, com o ar puxando pra fora, e o Jumba fica preso ali, né, numa parte, fica tipo preso ali de uma forma muito engraçada, inclusive. E aí ela aperta um botãozinho lá, ele volta, se transforma naquele outro ator, e acaba indo pro meio do mar lá, no live action, né? Só que o Stitch vai e tenta controlar ali a nave, depois ele tenta puxar ela pra poder pular no mar, né? De uma certa forma tenta puxar pra ela poder pular no mar ali, ela fica com medo, aí a nave cai em alto mar. Só que aí, nessa parte, ela fica presa lá embaixo, e o Stitch fica tentando caçar ela. Depois ele pula, essa parte é bem triste, porque ele tenta pular, ele nada lá, salva ela tenta puxar ele de volta pra cima, e entra a questão do peso, que ele não consegue emergir de forma alguma. Então tem toda aquela questão do peso ali. Então mas ela precisa respirar, então ela sobe à superfície e é salva ali pela irmã e pelo David, que consegue encontrar ela a tempo. E ela fala, salva o Stitch e tal. Aí o Stitch vai, aí a irmã consegue ir lá, a Nani vai lá, cara, e tenta puxar, mas é muito pesado a água. E o Stitch já tá perdendo a consciência, no caso ali, já se afogando ali, começa a ficar triste ali e tal, né? E aí tem toda essa questão, e ela vai vindo ali com toda a força, caminhando embaixo d'água até, né, e subindo assim, até chegar na areia, e tenta recuperar ali o Stitch ali.
tenta usar um desfibrilador, mas infelizmente nada funciona. Depois ela vai e um dos extraterrestres, que é o Pickle, né? O Pickle dá a ideia de usar uma coisa mais forte. Aí a Lilo traz o cabo de força pra fazer chupetinha, como se fosse no carro, pra poder ver se ele volta, né? Dá uma carga aí, mesmo se ele não volta, ela começa a chorar. Essa parte é bem triste. Ela começa a chorar muito ali. E eu acho essa atriz que fez a Lilo, cara, nossa, ela brilhou nesse filme, cara. É tão fofa quanto a da animação. Inclusive os atores ficaram lindos, né? Tipo, foi uma escolha muito boa da Disney de ter escolhido essa atriz que fez a menina e a atriz que fez a Nani. Eu acho que ficaram excelentes, cara. Eu curti bastante. E aí, o Stitch custa acordar ali, tenta acordar, não consegue e tal, né? Ele tenta acordar ali, aí depois por fim ele acorda tal, e ela abraça ele, e aquela coisa bonita, aquela cena bonita ali no final. E aí chega a conselheira, assim como chega na animação, a conselheira chega, acho que teve pontos muito parecidos. A conselheira chega lá do espaço para poder dar a condenação para o Stitch, só que aí a diferença é que lá na animação, quando a conselheira desce na Terra para poder dar a condenação do Stitch, no caso, ela reconhece o agente da CIA. E ali, no final da animação, que nós descobrimos que o assistente social Bubbles é um agente da CIA. Já no live action, isso é deixado claro desde o início. Então, houve essa diferença. Então, ela reconhece ali que esse agente ele é um agente da CIA, o Bubbles, na animação. Todo mundo reconhece ele no final, que ele conta, né? E ela fala, a conselheira fala, eu te conheci e tal, eu lembro, você é um rosto parecido, só que você tinha cabelo e tal. Até brinca com ele assim. E aí ele vai e na live action acontece diferente. No live action ele tenta guardar os segredos. Ela pede pra guardar um segredo, só que ela fala só, não vou confiar em você, você vai guardar um segredo nosso e tal. Como é que você vai guardar se você é um agente da CIA? Você vai levar pros seus superiores, aquela coisa toda. Só que ele fala, não, você me tem a minha palavra. Você tem a minha palavra, não vou falar nem nada, né? E aí acaba que ela vai e fala com ele no live action, fala com o Stitch, que ele vai ser condenado sim, que eles não podem mudar os protocolos, não podem mudar os planos, as decisões ali do conselho não podem ser mudadas, então ele acaba sendo condenado, só que para viver exilado na Terra. Então ficou muito legal, foi um final bem feliz ali, todos se abraçam ali e tal, né? Na animação achei muito engraçado, porque eles pegam os destroços da nave e reconstroem a casa da Lilo, já que ela tinha sido destruída. A casa da Lilo e da Nani tinham sido destruídas ali por causa do Jumba, que tava atirando ali pra todo lado, quebrando a casa ali pra poder tentar recuperar o Stitch. Só que aí, já no live action, tipo assim, acontece um pouco diferente, mas mesmo assim ficou muito parecido. Acho que teve muita coisa parecida. Na animação também teve outra coisa que eu vi ali diferente, que no caso, o Stitch, ele fica tentando caçar algum motivo ali pra se tornar alguém bom, sei lá. E ele acha um livro do Patinho Feio. Aí a Lilo explica pra ele sobre o Patinho Feio e ele começa a se sentir o Patinho Feio, né? E então, nessa parte do Patinho Feio ali, no caso, já na live action já não tem essa parte do livro, que eu não lembro dessa parte do livro. Do Patinho Feio, ele começa a se sentir o Patinho Feio ali e tal, né? Tem hora que ele sai dali de perto dela ali, porque ele acha que ele tá atrapalhando a vida dela. Teve toda essa questão lá, que ele fica triste que ela... Só que aí, no caso, quando o assistente social na animação vai procurar ela pega e até entra no carro, só que ela foge, porque ela fica indo atrás do Stitch. E aí o Jumba aparece, quer dizer, o comandante aparece, pega o Stitch e acaba pegando ela junto. Na animação acontece dessa forma. No live action, o Jumba, que consegue capturar o Stitch acaba, né, se entregando ali, vamos dizer assim, se entrega. E aí, só que acaba que a Lilo vai junto. Aí acontece de forma diferente. Mas assim, as pequenas diferenças não fizeram nenhum impacto negativo na animação. Muito pelo contrário, teve coisas... essas questões que eu achei, algumas mudanças ficaram muito positivas. Eu acho que valeu muito a pena. É um filme assim muito divertido mesmo. Acho que compensa, sim, com certeza. Se você não foi no cinema assistir ainda, vai lá. Vale muito a pena ver, né? É um filme de valores, um filme divertido, é infantil, mas traz valores, traz coisas, traz uma mensagem legal. A fotografia do live action ficou muito boa, assim, ficou excelente. Eu achei tudo muito lindo ali, o Walt Disney, né? Então, só que tinha tempo que o Walt Disney não mandava, que a Disney não fazia uns filmes tão legais assim. Inclusive, esse da Branca de Neve que eu diga, né? Meu Deus, não tive nem
que nem quis assistir o Branca de Neve por causa das reviews, né? Do que eu vi aí falar, então já desanimei, né? Nem quis ver. A Rachel Ziegler, nossa, Deus me livre. Então, os pensamentos aí dela aí, não, só Deus. Mas assim, a Disney acertou em Lilo e Stitch 2025, com certeza. E é um prazer trazer esse filme aqui pro canal pra vocês. E é isso aí, galera. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreve também. Tudo de melhor sempre. E deixa nos comentários aí também se você assistiu, se você tem vontade de assistir. Vamos trocar uma ideia aqui, já que o vídeo se trata também de além de uma breve análise, também um resumo e resenha. Deixa nos comentários aí com respeito nos comentários, beleza, galera? Agradeço a todos vocês e desejo a todos vocês tudo de melhor sempre e valeu!